Pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos. Eu tinha comentado na última vez que eu fiz um vídeo, quando eu falei do Landauer, né, o anarquista alemão do final do século XIX e do século XX, que eu ia comentar também sobre um autor pouquíssimo falado, seja no anarquismo, seja na psicanálise, né? Parece inclusive que entre os psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, pouco se tem sobre a história dele, né? Sobre a obra dele, enfim. Que é o Otto Gross, que é um psicanalista anarquista, né? Por exemplo, vou falar um pouco da biografia dele, né? E que teve uma certa influência aí, vamos dizer, na psicanálise no início do século XX, principalmente, né? Então, quem que é o Otto Gross? O Otto Gross ele nasce em 1877 e vai morrer em 1920. Ele é austríaco, ele viveu uma parte da sua vida na Alemanha. Ele conheceu, como a gente vai ver depois, tanto Freud quanto Jung, né? Se a gente quer um relato um pouco dele, tem um filme sobre que chama-se Um Método Perigoso, ele aparece em algum momento, né? Mas o que eu conheço da obra dele em português, inclusive até em outra língua difícil de achar, são os dois livros publicados pela editora Ana Bloom. A primeira é do Otto Gross, Por uma Psicanálise Revolucionária, né? Eu não sei se a Ana Bloom republicou, que é do Marcelo Scheckia. E dentro desse livro, Combate à Vontade de Potência, que também é do Marcelo Scheckia, tem dois artigos interessantes, um sobre o Otto Gross e um sobre o Max Stirner, porque o Otto Gross ele é claramente influenciado pelo Max Stirner, pelo Nietzsche, aí como derivação do Max Stirner, né? Como a gente viu nos vídeos que a gente falou do Stirner, e pelo Kropotkin. Então é interessante essa dualidade dele, né? Então ele tem tanto o anarco-individualismo, vamos chamar assim, quanto o anarco-comunismo, ou seja, os opostos, né? Tipo, um que está mais preocupado com o indivíduo, outro está mais preocupado com a questão do coletivo, né? Ele tem, então, essa aproximação com esses autores, tanto o Max Stirner quanto e o Nietzsche, como estou dizendo, e o Kropotkin. Bem, a história dele é bastante conturbada, né? Eu acho que isso, inclusive, é que faz com que ele ficasse meio que no ostracismo dentro da psicanálise, por exemplo, né? Porque, a começar pelo pai dele, o pai dele era um juiz hiper mega respeitado na Áustria, né, que tinha uma teoria da degenerescência muito interessante, que é o seguinte: as pessoas que não se adaptam à sociedade, elas tinham que ser punidas. Então, por exemplo, homossexual, não tem homossexualidade e é respeitado na sociedade, então ele vai ter que ser punido de alguma forma, então, tem que ser preso, tem que ser colocado num sanatório, entendeu? Ele não pode ser deixado livre, né? Então, esse papel do pai dele é muito forte e é muito influenciador no Otto Gross. Então, vai fazer, inclusive, que uma boa parte dos escritos dele seja falando de relação parental, pelo processo do pai dele ser muito autoritário, né? Um juiz renomado, então, você acha, tipo, aquela ideia do homem, da família, então ele achava que tinha que controlar os filhos, e o Otto Gross é um desses casos que ele vai querer controlar, entendeu? Bem, ele se forma em medicina em 1899, aos 22 anos, e a partir daí ele vai trabalhar como médico dentro de um navio que fazia transporte entre Hamburgo, na Alemanha, e América do Sul. Então ele trabalha como médico, né, das pessoas que estão dentro do navio, enfim. Nesse processo de ir da Alemanha para a América do Sul, ele vai tomar contato com algumas drogas e vai ficar viciado em ópio, morfina e cocaína. Entendeu? E a vida dele vai ser ligada a esses vícios, vamos dizer assim, né? Então, inclusive depois a gente vai ler sobre o que fala um pouco dele. Estão falando basicamente dessa vida dele, porque ele, a todo momento ele ficava aplicando cocaína na veia, né? Então, em vários momentos, por exemplo, a gente vai citar um aqui, mas só para ilustrar, tem um momento que ele está num trem com a família dele e ele toma contato com Kafka. E com o Kafka, o que vai acontecer? Ele vai conhecer, né, o Kafka no trem e vai fazer uma proposta para ele da criação de uma revista literária. E aí, depois a gente vai ver, ele vai falar basicamente, o cara vai ficar impressionado da quantidade de vezes que ele aplicava cocaína na veia. Entendeu? O Otto Gross. Bem, enfim. Como eu disse, ele se formou então em medicina em 1899. Ele vai conhecer o anarquismo a partir do quê?
a partir da entrada de uma comunidade alternativa na cidade de Ascona, que fica na Suíça. Né? Então ele fica lá em 1905. Essa comunidade é uma comunidade anarquista de amor livre. Então as pessoas tentam romper com a ideia do amor institucionalizado, né? Tipo a ideia do ciúme como uma relação de dominação entre o homem e a mulher. E então ele fica com várias mulheres, as mulheres ficam com vários homens, enfim. Isso vai mexer muito com ele, então ele vai tomar contato com os anarquistas a partir dessa experiência que ele tem. Essa comunidade, né, na cidade de Ascona vai fazer... por exemplo, eles tinham momentos que eles faziam saraus nus, entendeu? Ou seja, a ideia de o indivíduo levar a sua individualidade. Então, tipo assim, não tinha regras, vamos dizer assim, morais do que o indivíduo tinha que fazer ou não, entendeu? E aí, essa cidade... E essa comunidade, obviamente, vai causar muito problema para as pessoas que moram no entorno, né? Não gostam muito, obviamente. Imagina, isso eu estou falando em 1905, há 115 anos atrás. Se hoje já causaria problema, imagina 115 anos atrás. Né? E o que é interessante é que a Ascona vai ser considerada a capital mundial dos psicopatas. É assim que chamava a cidade, as pessoas que moravam próximo. Porque elas não compreendiam, não concordavam com as práticas que essas pessoas tinham. Basicamente eram práticas de amor livre. Entendeu? Bem, entre 1906 e 1909, ele vai clinicar, ele começa a clinicar, ele é um psicanalista e ele entra em polêmica porque ele ajuda, vamos dizer, entre aspas, uma paciente dele a se suicidar. Ela quer se suicidar, ao invés de ele tentar reverter o suicídio, ele ajuda ela a se suicidar. Inclusive ele vai depois, em 1914... Né? Ela morre em 1905. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele deu veneno para ela se matar. Basicamente é isso. Ok? Bem, então eu acho que é interessante. Então, ele tem uma vida conturbada, amorosa. Então, ele teve filhos com várias mulheres. Inclusive, teve um momento que ele teve 2 filhos ao mesmo tempo, com 2 mulheres diferentes. Entendeu? Ele não se pegava. E não tinha essa coisa, tipo, a mulher podia ser casada, não tinha nada com relação a isso. Ele ficava, entendeu? Ou seja, além de usar droga, ele tinha essa questão do amor livre ao extremo. E isso causava muito impacto nessa sociedade do século XX, do início do século XX. Né? Bem, ele foi paciente e foi também psicanalista do Jung. Isso é interessante, nesse filme eu estava comentando, um método... eu lembro, como eu falei no início. E o que acontece? Nesse filme vai mostrar uma dessas passagens na qual ele está clinicando e conversando com Jung. Esse processo demorava até 12 horas eles conversando. Então eles ficavam 12 horas se clinicando, um analisando o outro. Né? Bem, enfim. E para a gente fechar essa questão da biografia dele, ele vai morrer em 1920. Ele vai ser achado na rua. Estava frio em Berlim, neve. Ele é achado com fome, com frio e com pneumonia, e depois ele morre. Ou seja, o que se deduz é que ele estava atrás de cocaína, e aí nesse processo ele estava já muito debilitado. Ele chegou a ficar inclusive em sanatórios, né, para tentar se curar do vício. Isso aconteceu. Inclusive tem uma passagem que o pai dele entra em contato com o Freud e pede para o Freud fazer isso, colocar o filho dele no sanatório, porque imagina a cabeça do pai dele, que já tinha aquela ideia da teoria da degenerescência, e aí de repente o filho dele é um degenerado, entendeu? Deve ser uma coisa que causou um estresse na cabeça do pai dele, né? Enfim, então o Otto Gross é esse cara interessante, como eu estava dizendo, esses 2 livros publicados pela editora Ana Bloom, eu acho que são legais para ter um pouco tanto da obra dele quanto da biografia dele, né? Então aqui é mais uma introdução. E agora eu vou pegar alguns aspectos da obra dele que eu acho legal discutir e o que algumas pessoas falaram dele. Então vamos começar ali com o que o Freud diz sobre ele. E é interessante porque tem, né, como eu estou dizendo, essa coisa mais de tanto a favor quanto contra, né? Então na primeira parte o Freud vai dizer sobre o Otto Gross. É muito grande o respeito que tenho por Otto Gross. É um homem muito inteligente, um homem tão talentoso, tão decidido, tão valioso, um dos poucos capazes de dar uma contribuição original. Isso Freud disse então sobre o Otto Gross em 1908. Mais para frente, né, ele vai dizer sobre o Otto Gross.
Que é o seguinte, o autogross ele foi cuidado de uma mulher. E aí, o autogross, ele não tinha, não sei também se existia, mas eu imagino que tinha uma ética. Então, tipo assim, ele se apaixonou pela mulher, ele ficou com a mulher que era paciente dele. E isso não era muito bem visto nessa época, não sei se hoje é, enfim, eu imagino que ainda não, entendeu? E aí o Freud vai dizer: Jones está querendo ir a Munique para ajudar os Gross. Parece que a mulher está apaixonada por ele, o que é grave. O melhor seria que não cedesse à insistência de Gross para que trate da mulher dele, mas sim tentasse conquistar a influência sobre ele. A impressão que se tem é que tudo vai acabar mal. Ou seja, ele ficou com a paciente, que era casada, e aí isso deu um bafafá, pelo que eu estou entendendo, né? E aí o Freud, ele manda uma carta, ele tenta tipo, olha, tira o autogross da parada aí, porque ele já não tem mais condições de ser o psicanalista, ser o terapeuta dela, porque ele teve um caso com a mulher, entendeu? Basicamente é isso. Então, ou seja, ele tem uma parte aí de hiper megas elogios e outra que ele fica extremamente preocupado com a atuação profissional do autogross, né? Nesse início aí da psicanálise. Bem, como eu estava dizendo, ele conheceu o Kafka no trem, né? Então também tem uma passagem interessante para a gente ver como é que o Kafka fala do autogross. Então o Kafka vai dizer: naquele dia, ele está falando do trem, da viagem de trem, eu voltava de Budapeste, onde havia acompanhado minha noiva, e viajava completamente esgotado para Praga, onde me esperava uma hemorragia. Gross, sua mulher e seu cunhado tinham pego o mesmo trem noturno. Gross contou-me alguma coisa durante quase toda a noite, com algumas interrupções durante as quais ele se auto-aplicava injeções. Essas injeções não é injeção comum, ele estava aplicando cocaína. Então ele ficava a noite inteira aplicando cocaína, falando sem parar, obviamente com o efeito da droga, né? Ao menos é o que me parece, pois na verdade eu não compreendi nenhuma palavra. Ele me explicava a sua doutrina a partir de uma passagem da Bíblia, que eu não conhecia, mas por covardia e por fadiga eu não lhe disse. Sem interrupção ele analisava essa passagem, sem interrupção ele colocava novos elementos, sem interrupção ele pedia minha aprovação. Eu balançava mecanicamente a cabeça enquanto sua imagem se borrava diante de meus olhos. Em Praga, eu só o revi fugazmente. Então ele está falando desse contato que ele teve, né? Bastante interessante, vamos dizer assim, né? Do autogross. Conversando com ele sobre uma parte da obra dele, de que ele estava escrevendo um artigo, né? Sobre a Gênesis, e ao mesmo tempo as aplicações de cocaína que ele fazia continuamente na viagem. Então, por isso que às vezes ele comenta aqui, né? Como a gente viu, de que ele não estava entendendo muita coisa que ele estava falando. Parece que ele estava meio que viajando já o autogross, né? Bem, Jung também, como está dizendo, né? É interessante, ele também tem uma parte que ele fala alguma coisa do autogross. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Jung vai dizer o seguinte: por mais difícil que fosse digeri-lo, Gross me fez como contraste um grande bem. Conversar com ele, malgrado toda a aspereza, é incrivelmente estimulante. A falta que isso me faz é imensa. Porque o autogross questionava muito da forma que o Jung fazia a terapia, né? Principalmente essa coisa do Jung estar apaixonado, nesse filme mostra isso, o Método Perigoso, por uma das suas clientes, vamos dizer assim, né? Das pessoas que estão sendo analisadas por ele, uma mulher, e ele não faz isso, porque a ética não permite, e aí ele começa a questionar isso no Jung, né? E aí ele começa a sentir meio mal, ao mesmo tempo meio se questionado se poderia ou não, enfim. Esse filme demonstra um pouco isso, né? E vocês vão saber se o Jung não ficou com a moça. Bem, o que é legal para a gente fechar aqui, já, para o vídeo não ficar muito longo, então a discussão principal dele, a relação parental, familiar, patriarcal. Então ele questiona isso, o autogross, a todo momento. Né? Ele vê isso como um empecilho no desenvolvimento do indivíduo, vai fazendo com que esse indivíduo fique cada vez mais sendo transtornado. Então as neuroses estão a partir dessa relação, né, do coletivo, da família, do pai contra o indivíduo. Vai colocando isso, vai fazendo ele ficar neurótico, entendeu? Então precisa acabar com isso, fazer uma relação que ele vai propor, né, mais matriarcal, um papel da mulher, mas aí a gente vai ver, uma mulher não pode também estar desse jeito, entendeu? Uma mulher, por exemplo, que se dedica aos filhos, que se dedica à família, que de novo ela vai trazer, né? Tipo, uma mulher que abre mão dos seus desejos, das suas vontades, para cuidar do filho, para cuidar do homem, do marido, da família. Então ele está questionando essa mulher,
Então essa mulher também tem que se libertar dessas funções que a sociedade coloca para ela, né? Então ele está demonstrando isso. Então ele acha que a psicanálise pode ser esse caminho, né, para transformar esse indivíduo. Bem, como está dizendo, então essa coisa da psicanálise é algo para ele, vamos dizer assim, a ciência dentro das ciências humanas mais importante, ele acha mais revolucionária, que pode tratar então essas neuroses dos indivíduos e fazer com que ele, abrindo mão dessas neuroses, né, conflituando-se e debatendo e, de certa forma, acabando com essa imposição da sociedade, né, da família sobre ele, conseguir se desenrolar disso, ele consegue ficar livre. Então isso parece muito também com o Max Stirner, ele é muito influenciado pelo Max Stirner, né? E aí eu acho que é interessante, só para a gente fechar, duas passagens que o Otto Gross fala para a gente ver, né? Para a gente ver um pouco do pensamento dele. Vamos ver. Bem, numa passagem ele vai dizer o seguinte: a verdadeira libertação da mulher, a abolição da família patriarcal existente por meio da socialização da assistência à maternidade restaura o interesse vital de cada um pela sociedade, que garante com isso a possibilidade da liberdade suprema, da liberdade ilimitada, e interessa a todos em igual medida, venham de onde vierem, no combate às instituições agora existentes. Então, a mulher fica, na avaliação que ele tem, presa à família, presa ao filho, quando ela tem um filho, entendeu? A sociedade meio que obriga ela a cuidar da criança. Você fala, hoje é diferente, não sei. Eu acho que não é tanto do que era lá no século XX, entendeu? Ainda tem isso, né? Existem profissões, inclusive, que acham que é a mulher que tem que estar lá. Por exemplo, a professora de primeiro das crianças de 4, 5 anos. Vai ter um homem, tem mulher que não gosta. Acha que tem que ser a mulher. Existe muito no imaginário da mulher enquanto maternidade, que vai cuidar de criança. Então ele está questionando um pouco isso, né? Tudo bem que tem esse lado, mas que a mulher também se cuide, né? Começa a entender quais são as suas necessidades, os seus desejos e rompe com essa sociedade que o oprime, entendeu? Então acho que a primeira coisa. E na segunda, deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver. Aqui. Bem, a segunda é o lado individual, né? A influência do Max Stirner na obra dele. Nenhuma das revoluções existentes na história conseguiu estabelecer a liberdade individual. Então ele deixa claro isso, né? Todas elas fracassaram, todas acabaram em uma rápida reinserção na normalidade geralmente aceita. Elas fracassaram porque o revolucionário de ontem portava nele mesmo a autoridade. Apenas hoje percebemos que a morada de toda autoridade está na família e que o laço entre autoridade e sexualidade, tal qual se manifesta na família, com a perpetuação do direito patriarcal, escraviza toda a individualidade. Ou seja, ele está questionando a individualidade e o processo na qual a família vai acabando com a individualidade da pessoa, entendeu? Faz com que ela seja cada vez mais incluída dentro desse núcleo, né? Ela entre dentro desse processo, abra mão das suas necessidades e fique limitada ao que a sociedade, a família, que no caso, né, está obrigando ele a ser. E por fim, então tem influência do Max Stirner e vamos pegar uma influência do Kropotkin, que ele vai dizer, em vários textos, mas um desses que chama Protesto Moral no Inconsciente, ele vai dizer: é o instinto de apoio mútuo do qual Kropotkin estabeleceu a prova por uma análise de biologia comparativa que ele utilizou para estabelecer as primeiras bases de uma ética enquanto disciplina, ao mesmo tempo normativa e fundada na genética. Ou seja, então, o que eu queria dizer? Ele tem influência tanto do Max Stirner, ao defender o indivíduo, essa luta do indivíduo contra a sociedade, contra o Estado, contra o capital, contra essa sociedade patriarcal, a família, né, que impõe tanto deveres para o homem como para a mulher, ok? Que vai, obviamente, criar uma sociedade de neuróticos, na visão dele. E essa ideia do apoio mútuo, do comunismo, para combater, né, uma sociedade capitalista pautada aí na competição, na meritocracia. Ele pega o Kropotkin, essa questão do apoio mútuo que o Kropotkin traz diante da biologia, enquanto um instinto natural e assim por diante. Então era isso que eu queria dizer um pouco então sobre o Otto Gross, um psicanalista anarquista pouquíssimo falado, né? Então tá nesse filme que eu comentei com vocês no início do vídeo. E para quem quiser ler alguma coisa sobre ele, compre esse livro aqui por uma psicanálise revolucionária, né?
que é uma seleção de textos do Otto Gross, feita pelo Marcelo Tchequia, da editora Ana Blum. Beleza, então, pessoal? Então era isso. E aí na próxima vez a gente fala de um outro autor ou de uma outra situação, enfim. Vamos conversando. Um abraço a todos.